Aqui é o Tourcast? Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam! Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast, o seu podcast de turismo pela Infinity e Red Cars Turismo. Meu nome é Samir e eu já viajei pelo terminal rodoviário Bresser, né, que fechou recentemente, para as pessoas não acharem que eu sou tão antigo assim. A intenção do podcast de hoje é falar de um dos maiores terminais rodoviários do país, se não o maior, que é o terminal rodoviário do Tietê. E para essa empreitada, eu não tô sozinho, eu tô hoje tendo aqui a ajuda do gerente de operações do terminal rodoviário do Tietê. A gente vai falar bastante da história e tudo mais. Antes, a gente vai ter só um pequeno intervalo para ter um retorno dos ouvintes do último podcast, que foi o podcast Turismo na História do Turismo da Revolução de 32. Vamos a alguns recados aqui dos nossos ouvintes do Tourcast que participam enviando suas mensagens, seus recados, suas informações. A gente recebeu aqui um feedback do último podcast, que foi o podcast Turismo na História da Revolução de 32, né? A gente falava junto aqui com o Andrigo lá do AlphaCast, ele me ajudou a falar um pouco sobre o que é a Revolução de 32 de uma forma muito resumida, para que o turista pudesse ter a experiência de passear por alguns pontos na cidade de São Paulo que estavam diretamente conectados com essa história. E a gente recebeu do Thiago um áudio que falava um pouquinho, né, a participação dele em relação ao podcast e mais algumas informações complementares. Ouça aí o que o Thiago tem a dizer. Oi Samir, boa noite, quem tá falando é o Thiago. Acabei de ouvir o seu podcast, parabéns, aí muito legal. Com relação a por que São Paulo comemora o 9 de julho e se perdeu. Primeiro, São Paulo perdeu a Revolução no campo militar, mas se diz que São Paulo teve uma vitória moral, porque os objetivos que levaram São Paulo à guerra, que eram a nomeação de um governador paulista e civil e a Constituição, foram alcançados. Em 33, com a nomeação do Armando Salles Oliveira para interventor, né, governador, e em 34 com a Constituição. Outra coisa, se o Brasil vive uma democracia hoje, é porque ela foi construída de episódios históricos. E com certeza a Revolução de 32 foi um deles. Até porque foi uma das pouquíssimas revoluções que nós tivemos no Brasil com um caráter democrático. Porque todas as outras foram para colocar governo autoritário. Um outro motivo. A Revolução de 32 é um elemento, como eu diria, formador da identidade regional paulista, né? Então você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha. Você tem Minas, a Inconfidência Mineira. E São Paulo tem 32. E por último, a questão de quem lutou. Lembrar de quem lutou. Não só de quem lutou, mas principalmente de quem morreu, né? Lutando aí pelos ideais. Com relação ao quinto morto lá no dia 23 de maio, o nome dele era Alvarenga, e ele foi ferido a bala, né? Naquela noite. E ele ficou internado no hospital e veio a falecer só em agosto. Por isso ele é um pouco menos famoso que os 4 que morreram no mesmo dia, né? E que deram origem à sigla MMDC. Mas ele era bem famoso, sim. Com uns anos aí, o MMDC ficou famoso e esqueceram do ar. Um abraço. Bom, e você que quiser participar, pode nos mandar um e-mail através do tourcast@infinity.tour.br. O e-mail vai estar no post deste podcast. Você também pode nos mandar uma mensagem através da nossa página no Facebook, Tourcast, ou fazer os seus comentários das fotos que a gente deixa lá na página da agência, que é o Instagram ou a página no Facebook. Ou então você pode mandar também um e-mail através de contato@infinity. Tem muitas formas de você
você mandar a sua comunicação e fazer a sua participação. E pra gente que produz o podcast é muito importante para saber qual que é o retorno, como é que as informações que a gente passa aqui no Tourcast chega para os nossos ouvintes, tá ok? Vá lá, manda um e-mail, participe, se puder, contribua, complemente, mas, como diz meu amigo Andrigo, não fique indiferente. Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player. Bom, para começar o nosso Tourcast de hoje, eu vou pedir para que você se apresente, né? Diga o seu nome para os nossos ouvintes e quais são as responsabilidades de um gerente de operações de um terminal tão importante como é o terminal rodoviário do Tietê. Meu nome é Urbano Martins do Vale, sou gerente de operações aqui do terminal há 6 anos, né? E dentro de todas as atividades de funcionalidade do terminal, né, são geridas por mim, né? Temos a parte de limpeza, né? Toda uma equipe de limpeza distribuída. Todas essas equipes são distribuídas 24 horas por dia, né? A gente tem, o terminal não fecha, então é limpeza, fiscalização de ônibus, de fluxo de pessoas, né? A parte de segurança também, monitoramento de câmeras. Então a gente tem uma estrutura, hoje aqui no terminal nós temos nos 3 turnos 350 pessoas trabalhando para essa manutenção da estrutura, né? Equipes de manutenção, eletricistas, né? Então nós temos uma estrutura de retaguarda grande aqui para manter o terminal em funcionamento. Ou seja, é um batalhão de pessoas, 390 pessoas é gente pra caramba, e 350, né? 24 horas por dia, ou seja, o terminal não fecha nunca, não existe feriado, não existe final de semana, não tem tempo. Tem muita gente no final da virada do ano, o pessoal vem e pergunta se na virada do ano vai estar funcionando, às vezes, né, tem essas perguntas, mas assim, a gente recebe ônibus e sai ônibus pro Brasil inteiro até pro exterior, né, em próprio desembarque, né, são viagens longas, 3.000, 4.000 quilômetros, então a gente não tem como precisar a hora que vai chegar, depende muito das estradas, então a gente tá sempre de prontidão, né, a gente tem uns horários de pico aqui com maior movimentação, né, mas assim, durante a madrugada também temos pessoas chegando e saindo, né. Vamos começar até de um ponto de história da fundação do terminal rodoviário Tietê, né. Pelas minhas pesquisas, o terminal foi fundado em 1982, substituindo o antigo terminal da Luz, é isso mesmo? Tinha o terminal Júlio Prestes, né, e tinha o terminal do Glicério, né, são 2 terminais que faziam antigamente, um era mais voltado para a linha do Nordeste, né, e outras para a linha do Estado, linha do Sudeste e Estado. E houve a necessidade, né, esses terminais no centro da cidade ali causavam muito tumulto, né, o fluxo, trânsito, né, de pessoas, então houve a necessidade de ser construídos outros terminais. Então, na época, o governo do Estado, né, fez um grande trabalho que identificou que precisariam ser feitos alguns terminais em São Paulo, justamente para distribuir esse fluxo, né. Foi nessa época que foi, um pouco antes já tinha sido feito o terminal Jabaquara, que faz o litoral de São Paulo, né, aí foi construído em 82 o Tietê, o Barra Funda e o Bresser que tinha na época. Então foram feitos 4 terminais para distribuir esse fluxo que estava concentrado naquela época, né, no centro da cidade, nesses terminais aí, que você mencionou. O nome oficial aqui do terminal rodoviário é Rodoviária Governador Carvalho Pinto, que foi um antigo governador aqui do estado de São Paulo. É interessante quando a gente fala da história do governador, porque ele tem, cara, uma história política interessante. Ele foi sobrinho neto do Rodrigues Alves, que foi presidente do país. Numa das minhas pesquisas, que ele acabou se formando em Direito pela Universidade de São Paulo, né, ele chegou a ser professor, ele foi amigo do Oswaldo Aranha, e um dos secretários dele foi o Plínio Arruda, cara. Olha só o histórico que era do governador, né? E o terminal rodoviário Tietê acaba recebendo esse nome, porque a gente tá bem próximo aqui do Rio Tietê, né, que corta toda a cidade de São Paulo. Na verdade é o apelido, né, que ele teve, o terminal Tietê, na verdade é o apelido, né, o nome certo é o governador mesmo. Ah, olha aí. A maioria das pessoas acabou conhecendo como nome popular, né? Tem 2 coisas interessantes também para falar sobre essa época da fundação do aeroporto, que em 1982 o Brasil perdia a Copa na Espanha, né, pela Itália, cara. Sim. Não sei se você chega a lembrar um pouco do que acontecia nessa época, né? Não sei nem dizer quantos anos você tem hoje, mas nessa época eu tinha 1 ano de idade, em 1982, e uma outra coisa interessante também tinha a inauguração de Itaipu, que era uma outra obra importante para o desenvolvimento energético do país. E lembrar que esse desenvolvimento acontecia num processo complicado no Brasil, porque a gente ainda estava em pleno regime militar, né? Era o governo do João Figueiredo na época ainda, né? Então o Brasil, mesmo com essas turbulências, ainda conseguia manter um bom desenvolvimento. Tinha grandes obras na
na época, de infraestrutura principalmente, né? Os terminais estavam dentro desse pacote de obras que o governo incentivava, né? Para poder dar vazão e fazer com que o país se movimentasse. Mas aí tem um determinado momento que aí entra a Socicam, que administra aqui o terminal rodoviário do Tietê. Certo. Conta um pouco do que é a Socicam, que muita gente não conhece. Em 82, com a inauguração do terminal Tietê e do Jabaquara, e futuramente dos outros, do Bresser e do Barra Funda, essa administração era feita pela companhia do Metropolitano, o metrô, né? Foi passada para a iniciativa privada para ter uma melhor gestão, uma dinâmica melhor, que era necessário para esses empreendimentos, né? Então, em 88, a Socicam assumiu a administração, ganhou uma concorrência e assumiu a administração consórcio, né? E a partir daí nós começamos a administrar o terminal. Anterior a isso, né, a Socicam já vinha de 1972, ela começou a administrar o terminal de Campinas, né? Foi a primeira concessão, foi até era um marco na concessão pública, né? Porque naquela época, hoje você fala de concessão de aeroporto, de ferrovia, né? Terminais rodoviários foram os primeiros a serem esse tipo de equipamento a ser concessionado. Então começou em 72, em 76 assumimos o terminal de Ribeirão Preto e assim por diante fomos crescendo. Rio de Janeiro, outras capitais, né? Fortaleza, Aracaju, quer dizer, a gente foi se expandindo, né? Hoje a gente está ramificado no Brasil todo, né? Temos unidades na América Latina também, mas o foco é no Brasil. Hoje a gente está bem distribuído, né? No Nordeste também, e a gente tem outras atividades, né? A gente tem outros empreendimentos, estacionamentos, a gente está administrando portos também, administramos aeroportos, né? Alguns aeroportos de médio porte no Brasil. Então a gente começou com os terminais rodoviários, com viagens rodoviárias, e a gente aumentou um pouco dentro do nosso know-how, a gente aumentou essa gama de atividades, né? Segundo alguns números que eu busquei, né? Vocês administram quase cerca de 1.000 terminais no país todo, né? Ou 1.000 cidades, desculpa. Acho que são 50 terminais espalhados em destinos que atendem quase 1.000 cidades. E vamos lembrar que o Brasil tem quase 5.000 municípios, ou seja, 1/5 de todos os destinos acabam tendo uma ligação direta ou indireta com vocês, né? Certo, isso. A gente tem bastante ramificado, né? Aqui o Tietê mesmo, a gente tem bastante ramificação, e quando não tem direta, tem através de uma conexão, né? Então os principais destinos têm saída daqui e de outros terminais administrados pela gente, né? Olha aí, a gente vai chegar ainda a falar um pouco dessas estatísticas e números e curiosidades um pouquinho mais pra frente. Como é que funciona a parte de estrutura organizacional para a gente dar vazão, né? Para fazer toda essa máquina que é o terminal rodoviário Tietê funcionar? Porque eu entendo, se a gente fizer um paralelo com aquele filme O Terminal, né? Tinha lá um diretor, depois ele vai se ramificando do pessoal de segurança, pessoal de serviço. Como é que isso funciona dentro de um terminal rodoviário? A estrutura é semelhante a essa, né? Nós temos toda uma cadeia, né, de organização, que a gente começa com o pessoal de base, o pessoal que está em campo, que são basicamente os serventes de limpeza que fazem o asseio das áreas. Temos a equipe de fiscalização, que são os fiscais terminais que a gente chama, que cuida do fluxo dos ônibus, dos passageiros, né? Temos o pessoal de campo também de segurança, que esses estão mais visíveis ao viajante, né? Aí fora isso, a gente tem toda uma estrutura acima deles, quer dizer, a gente tem uma equipe de manutenção formada por encanadores, eletricistas, né? Serralheiros, pedreiros, né? Pintores, quer dizer, que cuida da manutenção de uma forma geral do terminal. Nós temos um controle operacional aqui, toda a informação passa por ele, né? A gente tem aqui 65 câmeras distribuídas aqui no terminal monitorando, e essa central ela monitora tudo, os nossos sistemas, o funcionamento de escada rolante, elevador, alarme de incêndio, detetor de fumaça, quer dizer, é um centro de inteligência que é 24 horas também. Lá fica uma equipe de controladores e o supervisor de operações do terminal, que esse supervisor nós temos 24 horas também, que ele que coordena toda a parte operacional do terminal. Então ele tem os encarregados, que a gente distribui os encarregados por áreas, né, porque o terminal é grande. Então a gente, por setores, tem os encarregados que cuidam do pessoal de chão, e acima deles os supervisores, né? E a gente tem um pessoal administrativo também, que cuida toda a parte administrativa de gestão, de contratos comerciais, locações, né? Parte de estacionamento. RH, né? RH, segurança do trabalho, né? E nós temos uma equipe também administrativa, assim, robusta para dar suporte para essa equipe toda para o funcionamento. Fora as outras pessoas indiretas, porque só de motoristas aqui deve ser uma loucura de entra e sai de ônibus aqui para olhar todo esse processo, né? Nós temos bastante comerciantes, né? Pessoas que trabalham em bilheterias, né? Os bilheteiros, pessoas que trabalham aqui, a quantidade é enorme também, que circula por aqui, né? Circulantes, né? E agora até fazer um paralelo, né? Para a gente poder contar o contexto do desenvolvimento do que são as viagens de ônibus. Quando a gente pega um terminal que foi inaugurado na década de 80, eu vou pegar algumas referências que eu me lembro quando a gente viajava, eu usava até o terminal do Bresser, né? Como a gente acabou de citar. Era uma época que os ônibus, os carros também nem tinham ar-condicionado. Não sei se você vai
recordar um pouco disso. Cara, eu lembro que quando a gente pegava o ônibus, né, eu torcia como toda criança pra ir na janela. E aí, mais do que isso, eu queria ir na janela que tivesse próximo da abertura, né? Porque às vezes você pegava aquele assento que ficava lá na meiuca ali, e você sempre dependia de uma pessoa pra poder abrir, ou uma pessoa de trás pra poder abrir. E o que eu mais sofria é quando chovia, às vezes estava na estrada, tava um calor dos diabos, chovia e você não conseguia abrir a janela por causa da chuva. Eu acho que uma das principais coisas que mudou muito são a qualidade de serviços que vem ampliando pros ônibus hoje em dia, né? Isso aí é uma evolução natural, né? Porque tanto os terminais melhoraram, né? A gente passou por várias melhorias durante esse período, né? Hoje a gente tem uma área comercial que é praticamente um shopping, né? A gente tem uma qualidade boa e os ônibus também melhoraram muito, né? Hoje os ônibus rodoviários, todos eles têm que ter ar-condicionado. Isso é uma obrigação, é isso? Isso já tem uma regulamentação tanto da ANTT, que regula os ônibus, né, de linhas interestaduais, como a Artesp, que é do estado de São Paulo. Quer dizer, já tem uma exigência mínima da qualidade do ônibus, né? Então os ônibus têm que ter ar-condicionado. Hoje nós chamamos de ônibus convencionais, né? O convencional, que é o mais simples, ele tem que ter o ar-condicionado. E acima de uma certa distância tem que ter sanitário, né? Tem que ter um outro serviço, né? Ou seja, tem bastante de regrinhas, né, para funcionar. E nós temos também o executivo, que é um ônibus que tem um pouco mais de conforto, um encosto do pé, tem um travesseiro, um copo d'água, quer dizer, tem um plus a mais, e temos o semileito, temos o leito, né? Porque aí já são outros serviços diferenciados, quer dizer, o passageiro, ele pode, né, dependendo da sua necessidade ou do conforto que ele quer ter, né, ele pode escolher a categoria do ônibus que ele quer viajar, né? E você sabe que a última vez que eu viajei de ônibus sentido São Paulo-Rio, eu peguei um dessas classes que você falou, que era uma classe VIP, Class, Business, sei lá o que, e, cara, o nível de conforto que você viaja, ele é muito superior a muito avião, porque a poltrona lá reclina, quase vira uma cama, você tem um o avião, se você não chegar na primeira classe, você não tem conforto nenhum. Nenhum, zero. Então, zero. Você tem que pagar muito caro pra ter uma... Quando tem, o avião tem a primeira classe. Quando hoje, né, domésticos aqui não são todos, quase nenhum tem, né? Então, assim, você consegue uma primeira classe, um voo internacional. Agora, no ônibus você tem essas opções, né? A gente tem uma demanda muito grande desse ônibus de leito, né? Que sai aqui por volta de 23, 24 horas, que é o pessoal que vai pra Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Que são capitais que você sai daqui 11 horas, chega lá às 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então a pessoa vai num ônibus desse, vai dormindo, chega lá pra aproveitar o dia ou pra trabalhar, né? Então a gente tem uma demanda, chega num horário aqui, desse horário de 24 horas, você tem uma quantidade enorme de ônibus que sai leito aqui. Não, e não só isso, né? Teve um ônibus que eu recebi lanchinho, o ônibus tem Wi-Fi hoje em dia, né? O nível de tecnologia mudou muito. Eu lembro que os primeiros ônibus que a gente viajava, só podia fumar dentro do ônibus, cara. Tinha até uns porta-cinzeiros, não sei se você vai lembrar dessa época. Cinzeiro. Então, a todas as regras, o nível de serviço mudou muito. E acho que nos anos 2000, o terminal aqui passa por uma reforma também, para fazer uma série de adequações, né? Isso. Hoje a gente pode comparar o terminal até com o nível de serviços que ele oferece com um terminal aeroportuário mesmo, né? Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo. Agora a gente entra numa outra parte da nossa pauta e falar quais os serviços que a gente consegue encontrar aqui no terminal rodoviário do Tietê. Em 2005, né, nós tivemos uma grande reformulação aqui de conceito dentro do terminal. Foi concebido esse terminal em 82, com o tempo ele foi ficando ultrapassado, né? Então a gente precisou se adequar à demanda do passageiro, do usuário, né? Em 2005 foi feita uma grande mudança, então a gente criou toda uma área comercial nova, porque o passageiro chegava aqui, antigamente ele vinha aqui para viajar, chegava em cima da hora, embarcava, ia embora, não tinha muita oferta de serviços para ele, né, de produtos, né? Então a gente sentiu essa necessidade, né, esse conceito de mudar esse conceito, né? Hoje, né, para você ter uma ideia, a gente tem tempo de médio que o passageiro fica no terminal de 1 hora. Olha aí. Ele chega com uma certa antecedência, aí tem esses serviços, que são, nós temos lojas de roupa, lojas bombonieres, serviços de internet, perfume, né? Toda a gama de serviços aqui que a gente identifica que tem interesse do passageiro, a gente tem aqui. Temos a internet, hoje nós temos a internet social também, que é a internet livre, né? Temos os serviços de apoio, banho, sanitários, adaptados, fraldários, entendeu? Temos serviço de carregador, temos carrinhos de bagagem, se o usuário também que preferir levar o carrinho, temos os carrinhos. E, assim, guarda-volumes, despacho de encomendas, né? Temos um atendimento de serviços também, assistente social, as agências que regulam o transporte aqui, qualquer dificuldade na viagem também, a NTT como Artesp aqui dentro fazendo atendimento.
atendimento, né? E tem caixas eletrônicos também aqui que funcionam, né? E uma outra coisa que mudou também, que se compara ao serviço aeroportuário, tem até salas VIPs aqui de espera dos passageiros, né? É isso. A empresa tem investido muito na qualidade também do atendimento fora do ônibus, né? Porque dentro do ônibus eles já estão num grau assim que estão nessa disputa de oferecer um lanche, alguma coisa a mais, porque já está bem acirrada, né? Porque a qualidade do ônibus está bem top, né? Uhum. Então, assim, muitas empresas realmente estão investindo em sala VIP e sala net, né? Porque a venda pela internet hoje está crescendo, né? Está alta, né? Então as maiores empresas têm investido bastante nisso, né? Na retirada do bilhete pela internet, de totens, né? Para impressão aqui, para evitar, principalmente dia de grandes movimentos, né? Que o terminal fica mais cheio, porque a pessoa tem a opção de comprar pela internet para reservar até seu assento, né? E chegar aqui já vai direto retirar. E as salas VIPs também, a gente, né, tem hoje aqui nós estamos com 4 salas VIPs, né? E temos 2 para iniciar a construção já. As empresas estão fazendo esse tipo de atendimento, né? De fidelização do passageiro também. Bom, logo a gente vai ter até um programa de pontos, né? Hoje em dia você tem para as companhias aéreas, né? De pontos para você. Imagina, vamos chegar nesse nível. Né? Quilometragem, isso, imagina, quilometragem de vantagens aí. E é engraçado esse serviço que você falou, porque antigamente esse negócio de compra de bilhetes, ele era uma coisa bem complexa, porque forçava realmente as pessoas virem ao terminal fisicamente. E hoje você tem essa facilidade de usar um link de internet, conseguir comprar tudo, chega aqui, imprime no totem, pode almoçar e depois você pode embarcar. Cara, isso é fantástico, como a gente fala de evolução de serviço. É para agilizar, né? Porque, assim, às vezes as pessoas tinham que vir aqui comprar passagem num movimento de carnaval grande, comprar passagem para ter garantia da viagem, né? E voltar no dia da viagem, quer dizer, era uma perda, né, de tempo, né? Então, assim, a pessoa já compra na internet, reserva e vem na hora retirar, tranquilamente consegue embarcar, né? E uma outra coisa que eu gosto bastante, pelo menos quando a gente fala dos terminais aqui em São Paulo, é que você tem uma facilidade de mobilidade muito grande, porque praticamente não, todos estão conectados, né, com as estações do metrô, que facilita esse fluxo de chegada e de saída, né? Quando a gente compara outras capitais no Brasil, essas facilidades não existem, né? Isso, a gente, todos os terminais são interligados pelas linhas de metrô. Isso, nós temos pesquisas que a gente faz anualmente aqui, que mostram que quase 70% do usuário chega pelo metrô. 70%? Quer dizer, é uma alimentação muito forte. Fica muito mais prático para a pessoa acessar o terminal, né? Nós temos linhas de ônibus que chegam aqui, temos, né, o veículo particular, né? Temos outros meios de acesso, mas a grande parte é para a linha de metrô mesmo. Agora que a gente entrou dentro de percentuais, vamos falar de algumas estatísticas para as pessoas entenderem o que é o tamanho. Tudo em São Paulo é no superlativo, né? Vamos dar umas estatísticas aí para os ouvintes. Você tem uma noção de quantas pessoas, né, em média, por mês, usam o terminal rodoviário do Tietê? Isso estamos falando de passageiros, né? Isso aí varia de acordo com o mês, né, pro movimento, né? Nós estamos agora no mês de férias, tem um movimento maior. Esse mês, por exemplo, a gente vai fechar em torno de 1.600.000 pessoas aqui. 1.600.000 pessoas? Isso a gente controla, assim, na verdade é mais do que isso, a gente controla o embarque, quer dizer, nós temos 1.600.000 embarques aqui. Certo. E a gente tem um número aproximado desse de desembarque, né, pessoas que chegam, né, e saem, né. Então a gente tem em torno de 1.500.000, a média do ano é 1.500.000 de pessoas que saem de São Paulo pelo terminal. Caramba! E quando a gente fala então de datas festivas como Carnaval, Natal, Dia das Mães, isso deve extrapolar esse número. Sim. Nós temos um pico grande, principalmente Carnaval e final de ano, né? Que são os principais movimentos daqui. E existe algum tipo de operação diferenciada nessas épocas? Sim, nessa época a gente tem um aumento de quadro, né, de efetivo nesse período de final de ano, né, para atender essa demanda. E nos dias a gente faz uma operação toda especial. A gente tem todo um reforço aqui, né? A gente tem cancelamento de folgas, hora extra, horário estendido dos funcionários. Todo mundo precisa se mobilizar para conseguir. Porque o fluxo é grande, a gente precisa ter bastante gente para auxiliar isso, né? Então a gente tem de 15% a 20% do aumento do efetivo, né? Mais todo esse cancelamento. Funcionário que ninguém tira férias nessa época. Imagina, né? Porque a gente concentra as férias no horário dos meses mais tranquilos, né? Então a gente tem uma concentração. É dezembro, janeiro, fevereiro. É época de pico aqui nossa. Ou seja, aquele turista que acha que o ônibus é uma coisa do passado está totalmente desinformado, né? Porque os números aí são muito específicos. 1.600.000 pessoas é muita gente,
interessante. Aí a gente vai para uma outra parte de estatística. Quantas empresas de ônibus hoje usam aqui o terminal rodoviário do Tietê? Nós temos cerca de 65 empresas, né? Todos os destinos, né? Tanto as empresas que atendem as linhas mais longas, como empresas linhas curtas. Temos empresas internacionais que também fazem atendimento aí. Então, um total de 65, né? É a cota que nós temos aqui hoje. E a plataforma lá embaixo acho que são mais de 80 são 89 plataformas de embarque. Ele já nasceu assim? Ele já nasceu desse tamanho? Ele tinha até um pouco mais. A gente tinha uma área aqui que também fazia uma área de escape, de emergência, né? Mas hoje a gente opera com 89. Nós temos 75 plataformas de embarque e 14 de desembarque. O desembarque é mais rápido, né? O fluxo mais rápido, mais né? rápido. E o embarque que demora mais. Tem que conferir passagem, documentação, né? Embarcar, acomodar direito as bagagens. Então como a gente tem 15 a 20 minutos para embarcar um ônibus aqui, então a gente tem uma quantidade maior de plataforma, né? E essas plataformas nossas tem todo um plano de operação para funcionamento dela, né? A gente tem a área dos ônibus que se embarcam, que são destino mais curtos, que embarcam mais rápido, a área dos ônibus do Nordeste, que demora às vezes 30 minutos para embarcar um ônibus, né? O estilo do passageiro muda ao tempo de embarque e desembarque. Isso, dependendo do destino, né? Assim, uma viagem mais longa, o passageiro normalmente traz mais bagagem, né? Então demora mais esse processo de embarque. Então a gente tem uma diferenciação aqui dentro, um plano de plataforma, justamente para não atrasar os outros embarques. A opção causa um efeito dominó aí para todo mundo. E funciona como o aeroporto. O aeroporto, se a empresa demorar, ou ela tiver algum atraso, ela sofre uma multa. Acontece alguma coisa do tipo aqui também? Ela sofre uma penalidade, tem uma penalidade. Ela tem um prazo para fazer isso. As linhas mais curtas são 15 minutos, temos de 20 e 30 minutos, né? Que são os prazos que a gente determina para cada empresa. Então tem uma grade, tipo uma grade horária, na sequência, para a sequência dos outros embarques, né? Então eles têm essa demanda, a gente controla. O momento que o ônibus entra aqui no terminal, a gente entrega um documento para ela com um horário, qual a plataforma que tem que parar, e a gente controla isso. Se passou do horário, a gente tem um sistema que acusa que ele não deu saída, porque na saída também tem esse controle, né? E a gente, identificando que o ônibus passou do tempo, a gente manda alguém lá, vai acionar ele, vai ver o que está acontecendo, né? E se passar, tem uma penalidade, né? Mas, Bruno, isso que você falou é uma coisa interessante, que uma coisa que me deixava muito bravo, que me deixa até muito bravo quando eu viajo de avião, é que às vezes você tá num portão lá, esperando naquele portão, aí de repente, de último momento, você fala, o seu portão de embarque não é mais o número 1, é o número 80, lá embaixo, do outro lado do terminal, aí você sai correndo igual maluco. Isso nunca aconteceu comigo em ônibus, cara. Agora que você tá falando a verdade. Isso praticamente não existe aqui, né? Porque a gente tem essa margem de horário, as empresas, os ônibus, eles chegam com uma certa antecedência aqui. Nós temos uma área aqui ao lado do terminal, que a gente chama de um estacionamento de ônibus, então eles chegam ali com certa antecedência, por causa do trânsito, né? Embora o Tietê tenha uma área de fácil acesso pela marginal, a gente não tem assim, só quando a marginal tá parada, tem um reflexo maior, mas normalmente não, eles chegam, ficam acomodados ali, esperando a hora que eles também não podem entrar antes do horário aqui no terminal. Porque senão tumulta o que tá aqui embarcando, né? Então eles ficam acomodados lá, e conforme tá chegando próximo do horário, eles vão entrando no terminal. Então dificilmente a gente tem um remanejamento assim de plataforma, né? Se precisa ser feito por algum motivo, quebrou um ônibus na plataforma, algum evento assim, mas também a gente tem outras alternativas, temos um guincho de plantão, a gente tem outras alternativas operacionais para resolver o caso, mas se tiver, a gente tem um sistema de som que anuncia qualquer alteração que eu preciso, e nós temos nas plataformas painéis também, né, eletrônicos, informando o horário, o destino, a empresa que está embarcando naquela plataforma, e se tiver alguma alteração, a gente remaneja, os painéis informam direitinho. Olha aí, quando a gente fala de outros serviços, né, eu lembro muito dos serviços de achados e perdidos que a gente começou a falar agora. Teve alguma coisa muito engraçada que vocês chegaram a achar aqui, cara? Porque eu já vi algumas reportagens do metrô, por exemplo, o nego já esqueceu cadeira de rodas, dentadura. Tem alguma coisa mais curiosa que o passageiro já esqueceu por aqui, cara? Na verdade, a gente fez de tudo aqui. Então, assim, prótese, né? Você imagina, o cara foi viajar e deixou a prótese aí, quer dizer, né? Como que foi isso, né? Então, o cara chegou perneta em casa, né? A gente chegou a encontrar a urna funerária. Urna funerária? Um pote com cinzas, a gente, num canto, aí viu que era aquilo, conseguimos identificar até de quem que era a pessoa, conseguimos até devolver. Mas a pessoa esqueceu, quer dizer, tem coisas, né? A gente tem uma sala ali lotada de relíquias, né? Que contam bastante da história, né? Olha que legal, cara. Muita gente assim, a gente tem muita ocorrência também assim, por exemplo, a pessoa vai viajar, vai pro Nordeste, vai pra algum lugar, e na hora de acomodar no ônibus não cabe tudo, né? Normalmente eles querem levar, às vezes leva televisão, leva uns produtos grandes, né? Geladeira, tem cabo.
Então, aí chega na hora não cabe, né? Aí a pessoa quer viajar e não tem onde colocar aquilo, quer dizer, acontece muito. Imagina, chega com uma geladeira, não cabe dentro do ônibus, você vai fazer o que cola aqui no terminal. Uma vantagem que o ônibus tem grande, né, em relação ao transporte aéreo é justamente essa questão da bagagem, né? Uhum. Então, principalmente essas linhas do Nordeste, né, mais longas, eles optam muito pela viagem do ônibus justamente para carga, para levar esses pertences, né, levar uma bagagem maior, né? Qual que é o destino mais longo que tem aqui saindo do terminal rodoviário Tietê? É pro Peru, né? Nós temos uma linha para Lima, né, do exterior. A gente tem também linhas longas aqui pro Nordeste, né, tem no Pará. Ou seja, é mais de um dia de viagem, né? Sim. 3 a 4 dias de viagem. Caramba, cara. Vai pra Santiago, temos destinos bem... Ou seja, faz destinos internacionais saindo daqui, não são só as cidades que a gente tem no Brasil. Nós fazemos aqui quase toda a América Latina. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru. Pelo menos essa daí a gente faz daqui do... Então já fica uma dica pra você, ouvinte mais aventureiro, que quer fazer uma viagem mais longa rodoviária, você tem aí outros destinos na América do Sul pra poder conhecer saindo aqui do terminal rodoviário Tietê. Vamos chegar numa parte que são algumas dicas para os turistas, Urbano. Você me ajuda no seguinte: no processo aéreo, fazendo um paralelo, existe um monte de regras de tempo que o turista tem que chegar com antecedência, né? O cara tem que chegar com 2 horas de antecedência e tudo mais. Existe algum tipo de sugestão para o turista que usa o ônibus como alternativa para a viagem? Na verdade, assim, a gente não precisa assim de uma antecedência tão grande, né? O ônibus aqui, eles seguem bastante horário, quer dizer, não temos atraso, então, quer dizer, o problema é só dos trânsitos de São Paulo, né? Dar uma margem para chegar a tempo de embarcar no ônibus. Mas assim, o embarque é muito rápido, né? A gente aconselha as pessoas a chegarem com 1 hora para ter tempo, tranquilidade, né? Imprimir o seu ticket lá, porque tem fila também, né? Isso, mas assim, o embarque aqui é bem imediato, né? Os ônibus aportam na plataforma 15 minutos antes, quer dizer, não dá para embarcar antes do que isso, 15, 20 minutos antes não dá para embarcar. Então é bem rápido. Agora, quando tem que despachar uma bagagem, né? Algum processo um pouco mais demorado, aí sim chegar um pouco de antecedência, né? Nessas datas de comemoração, tem algum tipo de recomendação? Compra sua passagem antes, porque tem muita procura e alguns destinos vendeu tudo, né? Acontece isso de dar um... Acontece, assim. Nessas épocas, as empresas colocam muito carro extra, né? Certo. Então, o que acontece? Normalmente esgota, assim, os carros normais e vão se abrindo o carro de acordo com a necessidade, as empresas vão abrindo o carro extra, né? Normalmente atende a demanda, né? Mas tem que, às vezes, vir para cá e esperar o ônibus, o horário abrir para poder fazer o embarque, né? Se a pessoa conseguir comprar com antecedência, programar, lógico que é bem melhor, né? E no caso do turista em si, né? Nós temos essa área de desembarque onde o turista chega pelo desembarque, né? Lá nós temos um posto da São Paulo Turismo, que faz o atendimento do turista que vem para São Paulo, com os pontos turísticos de São Paulo, né? Legal. E nós temos também o nosso balcão de informações, que tem toda a informação para as pessoas se locomoverem aqui dentro de São Paulo, né? As linhas, os ônibus, táxi, metrô, né? Os principais pontos. Então, vem muita gente à busca de hospitais, centros comerciais, né? Compras, né? Então, assim, a gente atende toda essa demanda de informações do turista, né? Do turista que chega aqui. E aí, agora, algumas dicas até para as empresas que trabalham com turismo aqui em São Paulo, né? Se você tem que buscar o passageiro aqui, com um ônibus, com uma van, com um carro, tem uma área determinada para você esperar e pegar esse passageiro? Como que funciona essa logística? Nós temos aqui, o acesso nosso aqui é pela Avenida Cruzeiro do Sul, né? Certo. Nós temos uma área ali de embarque de passageiros, né? Todo mundo chega por aquele local, né? Nós temos ali na Cruzeiro, nós temos um estacionamento também, que atendem essa demanda, e temos um estacionamento virado para Marginal, que também recebe essas pessoas, né, esse turistas, fluxo, né, de pessoas. Turistas, Então é sempre indicado que ele pare um desses estacionamentos para que o fluxo que ele está recebendo ou que ele vem trazer... porque normalmente assim, ele chega com uma certa antecedência para receber a pessoa, então ele tem que ficar estacionado em algum local, né? Exato. Então teria que ser no estacionamento. Se ele já chegou e já está aqui, está esperando, aí tudo bem, ele pode parar. Nós temos uma marquise na entrada do terminal que acomoda-se embarque e desembarque de passageiros rapidamente, né? Legal. E essa marquise, ela pode entrar, por exemplo,
um ônibus que atende a cidade de São Paulo, por exemplo, para embarcar esse pessoal e eles seguir em frente? A gente tem, assim, são duas entradas. Nós temos uma entrada para ônibus maiores, né, para os ônibus normais, né? Eles têm que entrar na Cruzeiro do Sul mesmo. Tem ponto okay. Na Cruzeiro do Sul. Micro-ônibus, vans, eles acessam por debaixo da marquise. Tem sinalizações todas, então, assim, um ônibus comum tem que ser na Cruzeiro do Sul. Nós temos duas pistas intermediárias dentro do terminal, frontal terminal, bem próximo, para esses carros menores. Então, você, agência de viagens que está operando aqui em São Paulo e vai buscar os seus turistas aqui, presta atenção nessas dicas para parar no lugar certo e ajudar também o fluxo, porque isso aqui é um gigante, né? 1.600.000. Cara, eu tô impressionado com esse número até agora. Bom, a gente vai chegando aqui ao final. Urbano, tem palavras para agradecer, né? Agradecer também a Aline, que ajudou a gente a intermediar esse processo para... Eu que agradeço por ter a oportunidade de mostrar um pouco como que é o funcionamento, o que a gente faz aqui no terminal. Maravilha. Muitas vezes não aparece, né? Não aparece. Às vezes todas as reportagens, às vezes ela tem um tempo, às vezes, né? Então é muito curto, você não consegue tirar todas as dúvidas e tudo mais. Então fica para você aí, turista, todas as informações e o site da Socicam, né? Que é www.socicam.com.br. Qualquer dúvida, lá tem informações, novidades, contatos para empresas de ônibus, né? Qualquer informação que necessária temos no site. A gente vai deixar o link do site da Socicam lá no post desse podcast para que você possa sanar outras dúvidas. Urbano, obrigado e vejo vocês no próximo Tourcast. Você sabia que a Infinity e Red Cars têm as melhores soluções de viagens e turismo de negócios para sua empresa? As grandes corporações têm agências de viagens que ficam alocadas nas empresas para o suporte à viagem dos funcionários que estão a trabalho para a empresa. Reservas de passagens, hospedagem, locação de veículos. Com isso, a empresa fica livre para tocar o seu negócio, pois há sempre uma agência de viagens cuidando da logística. Mas e quando a sua empresa é de pequeno ou médio porte? Quem é que cuida disso? Geralmente, você que trabalha numa empresa pequena realiza essas tarefas ou desloca um funcionário para ficar pesquisando passagens, hospedagens e tem tudo um baita trabalho, inclusive para fazer o reembolso dos funcionários. Tal você deixar essa tarefa com a Infinity. Aqui pesquisamos passagens, hospedagens, locação de veículos, chip de telefonia nos Estados Unidos e na Europa para que a sua empresa possa se deslocar a viagens de negócios com a menor burocracia possível. Quanto custa esse serviço para sua empresa? Nada, pois quem nos paga são os fornecedores para quem nós comercializamos. Então, você que precisa de soluções corporativas de turismo pode nos contatar através do contato@infinity.tour.br. Precisa de locação de vans na cidade de São Paulo? É muito fácil, basta você entrar no site www.locaçãodevans.redcars.com.br. O link também vai estar no post desse podcast. Você pode diretamente lá pelo site fazer um orçamento de solicitação de van aqui na cidade de São Paulo para atender a sua logística de deslocamento. Quer seja um evento, quer seja um serviço de transfer ou o City Tour, conte com os serviços da Red Cars. O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.